Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Galera, antes de tudo eu quero te agradecer, quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos, tem gostado dos nossos projetos, tem deixado like, tem deixado comentários e tem compartilhado nas redes sociais. O canal está crescendo e se está crescendo, o principal causador disso, em primeiro lugar, é Deus e em segundo lugar, vocês que estão entendendo as mensagens aqui do nosso canal, estão gostando e compartilhando com a galera. Muito obrigado mesmo. Nada disso seria possível, o crescimento não seria possível se eu não tivesse o seu apoio. Por isso é que eu me esforço cada vez mais para entregar cada vez mais material e conteúdo de qualidade para vocês, beleza? E se você já gostou, lembre-se, deixe o seu like, faça isso agora para você não se esquecer, beleza? Conto com a sua ajuda contínua. Galera, nós estamos ainda estudando aí o livro A Lei do Triunfo e hoje nós vamos falar sobre pensar com exatidão. E eu não vou começar do começo do capítulo, porque existe ali uma introdução muito longa, mas eu quero pegar uma parte muito interessante desse capítulo e vou começar por ela. Como vocês sabem, eu uso para isso o Kindle, tá? A versão aqui digital. E nessa versão digital, na página onde eu estou é a página 529, tá? Mas quando você faz a aquisição do seu livro, seja o livro físico ou seja o seu livro digital, com certeza você vai chegar nessa parte também, você vai identificar onde eu estou lendo e você vai poder seguir em diante. Pois bem, feitas essas pequenas e rápidas considerações, vamos dar início sobre Pensar com exatidão, o capítulo de Pensar com exatidão, Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Vamos lá. A faculdade de pensar com exatidão envolve dois princípios que devem ser observados por todos aqueles que a cultivam. Primeiro, para pensar com exatidão, é preciso separar os fatos das meras informações. Essas meras informações aqui são aquelas especulações, tudo que se relaciona ao assunto, mas nós não temos certeza, nós não temos a veracidade, nós não temos como comprovar a veracidade das informações. Por isso, são informações apenas, são meras especulações, são achismos, e é sobre isso que esse capítulo trata. Ele diz para nós deixarmos os achismos de lado para que nós possamos nos concentrar aos fatos, aos dados. Quando ele diz nos concentrarmos aos fatos, ele está dizendo especificamente para nós pegarmos os dados concretos, as informações confiáveis, aquelas que já foram testadas, aquelas que não são meras suposições, e aí sim, baseado nessas informações, nós venhamos a tomar as decisões que o nosso negócio precisa para que ele continue a crescer. E esta lição, este conhecimento, ele pode ser aplicado, e não só pode, mas como deve ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Porque todo mundo que baseia as suas decisões em achismos, meras suposições, aquilo que eu penso, mas sem nenhum fundamento, sem nenhum dado científico nas mãos, ele está construindo as suas decisões sobre areia, ou seja, coisas muito frágeis e que de um momento para o outro pode arruinar vários anos que você vem investido em determinado negócio, em determinada área, mas você leva muito tempo para construir e de repente, do nada ou aparentemente do nada, tudo desmorona. Mas não é que seja do nada, é porque na verdade todas as suas decisões, todas as suas conclusões foram baseadas em informações muito frágeis. E isso em determinado momento vai trazer algum problema para você. Pode ser que funcione por um tempo, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai ter problemas. Então, por isso é que Napoleon Hill diz que nós precisamos pensar com exatidão. Todas as nossas informações têm que ter uma base fundamentada. E aí sim, nós vamos ter muito mais segurança e muito mais chance de sucesso nas nossas decisões. Mas vamos continuar com o texto, para que nós possamos ter certeza sobre isso. Grande parte das informações de que dispomos não é baseada em fatos. Fato é diferente de suposição. Fato é comprovado. Fato diz respeito a questões reais, enquanto suposições são meras especulações mentais, especulações de pensamento, ideias. Continuando. Segundo, devemos separar os fatos em duas classes, a saber, os fatos importantes e os sem importância, ou os de relevo e os sem destaque. Somente fazendo assim poderemos pensar com exatidão. Todos os fatos que se podem usar para a consecução do objetivo principal definido são importantes e de relevo.
todos os que não servem para esse fim são sem importância e sem destaque. É a negligência em fazer essa distinção dos fatos que é responsável pelo abismo que separa tão largamente pessoas que aparentemente têm as mesmas habilidades e que encontram oportunidades iguais. Sem sair do seu círculo de relações, o leitor poderá apontar facilmente duas ou mais pessoas que não têm tido maiores oportunidades do que as suas, que têm talvez menos capacidade e, entretanto, conseguem maiores triunfos. E o leitor procura descobrir o motivo. Pesquisando com diligência, descobriremos que todas essas pessoas adquiriram o hábito de combinar e usar fatos importantes que afetam o seu gênero de trabalho. Longe de trabalharem mais arduamente do que o leitor, estão talvez trabalhando menos e com mais facilidade. Aprendendo o segredo de separar os fatos importantes dos não importantes, muniram-se de uma espécie de alavanca com a qual podem mover, empregando apenas as pontas dos dedos, o peso que o leitor não será capaz de remover empregando toda a sua força. O que Napoleão Hill está dizendo aqui? Ele está dizendo nada mais, nada menos que a partir do momento que nós decidimos, que nós tomamos as nossas decisões baseadas em fatos, questões científicas, dados, números, nós temos muito mais chance de dar certo. Veja bem, ele até exemplifica da seguinte forma. Você provavelmente conhece muitas pessoas que até são, entre aspas, presta bastante atenção nisso para que eu não seja mal interpretado. Essas pessoas elas podem até, de novo, entre aspas, ter menos capacidade, menos conhecimento, menos títulos, menos diplomas que você. No entanto, quando você compara os seus resultados com os resultados dessas pessoas, você percebe muito claramente, fica muito cristalino, que essas pessoas podem ter até muito mais resultado que você. Elas estão tendo muito mais sucesso em determinada área, talvez na área dos negócios ou na área financeira, que você esteja tendo. E o porquê disso? É muito simples. O motivo é que essas pessoas estão dando atenção, elas estão concentrando toda a sua atenção, poder de raciocínio, poder de concentração, poder de foco naquilo que é realmente relevante. Enquanto você talvez, estou dizendo talvez, não esteja dando a devida atenção para aquilo que é realmente importante no seu negócio. Então, se você não sabe, você pode até estar trabalhando com os dados, com informações específicas e fundamentadas, informações fundamentadas, mas você está trabalhando com informações não relevantes para o seu negócio. Faz a diferença, entende? Então, é você analisar, realmente pensar com exatidão, decidir o que é achismo, o que é especulação e o que é fato de verdade. Você opta pelos fatos e entre os fatos você tem que buscar sempre aqueles que são relevantes e que vão te ajudar a subir o próximo nível do seu negócio. Faz sentido para você? Deixa o seu like agora para você não se esquecer. Então, uma pessoa que decide da maneira correta, baseado em fatos, baseado em números, ela vai ter muito menos esforço do que aquelas que decidem de forma errônea, daquelas que decidem baseadas em achismo. Galera, o percentual de pessoas que não conseguem sair do lugar porque elas simplesmente tomam decisões erradas, e há algumas decisões que são realmente trazem muito mais peso de consequência ao longo do tempo que outras. Então você precisa ter o feeling, você precisa saber interpretar os tempos, interpretar o seu momento para que você tome as decisões corretas. Quando você toma a decisão correta, quando você faz o que você gosta, quando você faz aquilo que te move, aquilo que mexe com você, e você faz da maneira correta, você vai ter muito mais resultado empregando muito menos esforço. Faz sentido para você? Então, se faz sentido, presta atenção, porque ainda temos muito mais a estudar nessa lição. A pessoa que adquire o hábito de dirigir sua atenção para os fatos importantes, escute, com os quais se constrói o templo do triunfo, mune-se com muito mais força que pode ser comparada a um martelo hidráulico que desfere golpes de 10 toneladas. Se tudo isso parece muito elementar, não esqueçamos o fato de que alguns dos leitores deste curso ainda não desenvolveram a capacidade de pensar em termos mais complicados e tentar obrigá-los a isso seria o mesmo que deixá-los irremediavelmente atrás. Para que possamos compreender a importância que há em fazer a distinção entre os fatos e as meras informações, estudemos o tipo de homem que se deixa levar por tudo que ouve
o tipo que é influenciado por tudo que ouve no ar, que aceita sem análise tudo que lê nos jornais e julga os outros pelo que deles dizem os seus inimigos e competidores. Ou seja, aquela pessoa que não busca se aprofundar em determinada informação para descobrir se ela de fato é verídica ou não. Porque muitas informações que nos chegam, seja por meio de jornais televisivos, inclusive os jornais televisivos hoje em dia, as fontes oficiais de informação que há 10 anos atrás eram muitíssimo confiáveis, 10, 15 anos atrás eram muito confiáveis, hoje elas já não são mais tão confiáveis. No entanto, nós temos aí a internet que nos ajuda a separar o joio do trigo. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas pessoas, elas fazem julgamentos muito precipitados. Talvez você pegue uma planilha de informações do seu negócio e você faça um julgamento precipitado. Você olha a sua planilha e de repente aquela planilha aparentemente ela está muito boa, ela está com resultado positivo, mas você não prestou atenção em determinados detalhes e esses detalhes ao longo do tempo eles vão se tornando problemas cada vez maiores e mais difíceis de se resolver. Então é importante que você sempre faça análises profundas. Tudo que chega às suas mãos, seja por meio de livros, seja por meio de cursos, de treinamentos, de vídeos aqui no YouTube, não acredite, inclusive nos nossos próprios vídeos aqui, nos vídeos que eu entrego para você, não acredite em tudo sem fazer as suas próprias análises, sem buscar outras fontes de informação para ver se tudo converge para o mesmo lugar. E acima de tudo, mesmo que haja convergência, as pessoas, os negócios, eles são muito dinâmicos e muito particulares. Apesar de você estar no mesmo ramo de atividade que outras dezenas, talvez milhares ou milhões de pessoas estejam, cada negócio, cada administração é individual. Então você precisa colocar tudo em prática, mais uma vez a prática, que eu estou sempre falando aqui no canal. Porque é a prática que vai dizer de verdade se tudo que você está aprendendo e colocando em prática faz sentido para você. Tá entendendo? Tá entendendo? Porque pode ter até bastante lógica, pode ter até fazer bastante sentido, mas na hora que você coloca em prática, não funciona para você. Você precisa mudar um detalhezinho para ir disparar o gatilho e as coisas funcionarem muito bem. Faz sentido? Então deixa o seu like neste vídeo. Para que possamos compreender a importância em fazer a distinção entre fatos e as meras informações, estudemos o tipo de homem que se deixa levar por tudo que ouve. Estou repetindo. Por tudo que ouve, o tipo que é influenciado por tudo o que ouve no ar, que aceita sem análise tudo que lê nos jornais e julga os outros pelo que deles dizem os seus inimigos e competidores. Faça uma investigação no seu círculo de relações e escolha um desses tipos como exemplo e tenha-o sempre em mente enquanto estudamos o assunto. Observemos que o indivíduo desses sempre começa a conversar com frases assim: vi nos jornais, ou estão dizendo por aí, dizem. O homem que pensa com exatidão sabe que os jornais nem sempre são absolutamente exatos nas suas informações e sabe também que o que dizem sempre é mais mentira do que é verdade. Se isso já era dito há, sei lá, quase 100 anos atrás, imagine nos dias de hoje o quanto isso ainda é verdade e muito mais verdade do que naquele tempo. Porque naquele tempo as coisas eram muito mais sérias do que são hoje. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de internet, com tanta fake news, as informações falsas, informações que muito mais desinformam do que ensinam, do que informam as pessoas. Então você precisa se precaver, tomar bastante cuidado para você não entrar nessa onda. Se o leitor ainda não passou dessa fase do vi nos jornais e do me contaram hoje, tenho ainda muito o que pensar antes de tornar-se uma pessoa capaz de pensar com exatidão. De certos, muitos fatos e muitas verdades viajaram nos boatos e nas notícias dos jornais, mas o homem que pensa não o aceita logo de primeira mão, sem uma confirmação qualquer. O que o Napoleon Hill está dizendo com isso? Está dizendo que muitas das informações que nós lemos nos jornais, que nós assistimos nos noticiários de TV, são formuladas, são escritas por pessoas que, presta atenção, talvez você vai ficar pasmado com essa informação, mas são elaboradas por pessoas que não sabem nada, absolutamente nada sobre o assunto. Então por isso é que geram tanta desinformação, tanta fake news.
Elas até parecem estar seguindo por um lado coerente, mas em determinado momento elas se perdem ou a conclusão não tem nada a ver com os fatos, o que aconteceu de verdade. Então, qual é o cerne dessa nossa lição de hoje? Comece a pensar por si mesmo. Comece a buscar as informações, reúna tudo aquilo que é verdadeiro. Quando é verdadeiro? Quando você consegue colocar em prática, aquilo funciona para você. Se você colocou em prática, funcionou para você, significa que é verdadeiro. Então você está no caminho certo. Porém, presta atenção, o mundo está muito dinâmico. O que era verdade há 5 anos atrás, talvez hoje já não seja mais. E daqui 5 anos já seja uma verdade completamente diferente. Justamente por causa desse mundo dinâmico que nós vivemos hoje. Faz sentido para você? Paramos por aqui o vídeo de hoje, mas antes eu vou só colocar mais uma frase que está aqui no livro. Diz assim: o grande Edison fracassou 10.000 vezes. O grande Edison, Thomas Edison, fracassou 10.000 vezes antes de conseguir a lâmpada elétrica. Não desanime, nem abandone a luta se fracassar 1 ou 2 vezes antes de atingir o seu objetivo. Ou seja, só vence, só chega lá, só consegue buscar e atingir o seu objetivo aquela pessoa que não desiste jamais, aquela que persiste mesmo diante das dificuldades. Beleza? Grande abraço, espero que você tenha gostado da mensagem do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, faça isso. É a sua última oportunidade antes que o vídeo termine. Deixe comentários aqui, fale comigo, diga o que é que você pensou, o que passou pela sua cabeça enquanto nós estávamos falando, lendo esse texto, o que mexeu com você. Eu vou ficar muito feliz em interagir e, na medida do possível, porque o nosso canal está crescendo bastante, na medida do possível eu vou estar sempre respondendo, lendo com certeza, mas respondendo com a maior frequência possível. Beleza? E claro, compartilhe com o maior número de pessoas, traga mais pessoas para o nosso canal, para o nosso projeto. A ideia aqui é ajudar a transformar o Brasil num país muito melhor para todos por meio do empreendedorismo, da força de vontade, do desenvolvimento pessoal. Grande abraço, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!